Olá pessoal, professora Tamara. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do contexto do coronavírus. Por que é importante a gente conhecer o contexto? Que lembrem-se, gente, a melhor forma de prevenção é a informação. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais dados a gente colhe sobre determinado assunto, nós conseguimos ter mais cuidado ainda com as coisas, tá? Jamais a gente consegue ter uma opinião sem ter todos os lados da moeda, todas as informações necessárias, né? Então vamos lá. O que a gente precisa para ter assim uma base desse contexto aí da pandemia, tá? Primeiro dado é o seguinte: lá no finalzinho de 2019, na cidade de Wuhan, na China, aconteceu um surto de uma doença. Tá? O que é um surto? Um surto é local, é naquela determinada cidade. Então não tinha se espalhado ainda para demais regiões, tá? Então naquela cidade nós tivemos aí um surto de uma doença desconhecida, tá? E é importante apontar que o governo ele demorou bastante, tá? Para falar sobre o que era, tá? E principalmente divulgar que se tratava de uma nova doença, que não era uma doença conhecida, tá? Que vai vir a ser aí o novo coronavírus, tá? Ele vai se transformar nessa epidemia aí que a gente está vendo, porque ele acaba se alastrando com rapidez exatamente por esse mundo que nós vivemos globalizado, né? Onde a gente tem facilidade do contato. Como o contato é através do ar, né? Muitas pessoas vão fazendo deslocamento de um lugar para o outro, principalmente nos aviões, ou seja, a pessoa sai de uma cidade e vai para outra, pegando um avião rapidamente já leva, né, aquela doença para um outro local. Os meios de transporte, né, coletivos, o ônibus, o metrô, né, e até as embarcações, tudo isso facilita esse contágio, tá? Até agora eles não descobriram da onde que vem isso, né? Se diz muito que é pelo morcego, por falta de higienização, a gente ainda não sabe, tá? Então, isso ainda não se tem certeza, é tudo especulação, a gente não tem uma fonte confiável sobre essa origem. Mas a propagação, ela tá evidente, né, gente, que foi exatamente por causa da nossa globalização, né? Diferente de outras pestes que nós tivemos, de outras epidemias que aconteceram, que não tinham essa proliferação demasiada, porque não tinha essa globalização, esse contato assim tão grande, esse desenvolvimento dos meios de transporte aí tão grande, né, como a gente tem hoje. E qual é a medida mais sensata? Que foi a medida que foi tomada lá na China, né? Eles tomaram por volta aí do dia 23, por aí de janeiro, se eu não me engano, teve isolamento da cidade, tá? Que é o que a gente diz, que a gente chama de quarentena. Porque é o melhor jeito de se prevenir, é se isolar, é não deixar aquilo proliferar, né? Claro que a gente sabe que isso vai acarretar em várias consequências para a economia e para uma série de coisas. Mas, nesse momento, é a medida mais sensata. É fazer o isolamento para que as pessoas não deixem esse vírus, né, se espalhar cada vez mais. Até porque a gente não existe ainda a cura. Nenhuma vacina ainda foi formulada. Então, nós precisamos ter um contato muito grande para que não tenha aí mais mortes. A gente já sabe tudo que aconteceu na Itália, principalmente, que foi uma das regiões mais atingidas. Então,
a gente precisa ter esse cuidado, tá? E quando eu digo para vocês que a informação é a melhor prevenção, nós devemos observar todas as indicações médicas. Tudo que os médicos, tudo que o Ministério da Saúde está pedindo para a gente fazer, nós devemos obedecer. Devemos seguir essas normas de segurança, não só para o nosso bem-estar, mas como também para o bem-estar coletivo, tá? Então, é muito importante que a gente analise todo o contexto da situação para depois poder ver os desdobramentos econômicos, políticos, que obviamente vão acontecer. Nós estamos no aguardo do que vai acontecer. Por enquanto, vamos obedecer e ficar em casa, que é o melhor para a gente, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se previnam.